Vamos dar início agora à rica programação do segundo Santos Grain Day. Vale reforçar, como já foi dito aqui, toda a nossa programação está sendo transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da Associação Comercial de Santos. Teremos agora, então, a nossa primeira palestra do dia com o tema Qualidade e Classificação Física. Convidamos para vir aqui à frente Fátima Parisi, que é consultora de qualidade da ANEC e da ABIOV. Alô? Oi. Tá bom, obrigada. Quase que eu caio, doutor Sérgio. Pessoal, bom dia. Eu gostaria de agradecer o convite, parabenizar os organizadores. Eu acho que esse evento é a exemplo do que nós tivemos no ano passado. É uma oportunidade para reunir todos aqueles que realmente estão envolvidos com o processo, né, de exportação do agronegócio, né, desde a logística, a produção, o escoamento, né, e a chegada desse produto nos diferentes mercados. E o convite que me foi dado para falar sobre classificação de soja. Para quem conhece, né, para quem entende o que é um classificador de soja, né, o curso de classificação demoraria 24 horas, né, no mínimo 3 dias para formar, né, um classificador, mas não é esse o objetivo, né? A gente vai tentar falar aqui de pontos importantes, né? Vou passar um pouquinho também do entendimento do que é a classificação, né, e fazendo um link com o que o doutor Sérgio falou, qualidade, né? O objetivo da classificação realmente é identificar a qualidade daquele produto, e a gente precisa trabalhar nessa linha sempre. Nós estamos falando aqui em exportação, mas tudo que a gente produz e tudo que a gente utiliza também no mercado interno, né, é importante que se tenha essa preocupação com a qualidade. Então, a gente vai falar muito rápido desses temas, não se preocupe que eu não vou me alongar, tá? Seria a importância da classificação de soja, um pouquinho do conceito do que é padronização e classificação, como que funciona a classificação de soja no Brasil, né, como que ela evoluiu ao longo desses anos, né, quais são esses parâmetros importantes, né, que a gente tem que observar, como executar essa classificação, que também é importante, que não adianta você conhecer a norma, né, entender o que está dizendo e você não executar corretamente, né, e algumas considerações finais, né, sobre o aperfeiçoamento desse processo. Bom, não precisa, né, lembrar vocês, o doutor Sérgio já falou, nós estamos ouvindo isso aqui nos corredores desde ontem, né, o que nós produzimos de soja esse ano com uma projeção de 180 milhões de toneladas, acho que não está funcionando o pointer, sendo que desse total, né, a gente tem até agora em torno de 70% destinado ao mercado chinês, né, que é um mercado importante, que é um mercado exigente, né, não que os outros não sejam, tá? Todos se preocupam, todos trabalham com referenciais contratuais, né, com limites de tolerância, né, dos principais parâmetros de qualidade. Mas é importante que a gente lembre da China, né, devido principalmente aos últimos acontecimentos, né, as últimas intercorrências, né, que ocorreram devido às notificações, e a gente tem certeza, né, que nós temos em mãos todas as ferramentas necessárias, né, para resolver, aparar essas arestas, né, e seguir um curso, né, normal, um curso que realmente mantenha a nossa reputação, né, como hoje o maior exportador de soja do mundo, né? Então, é só o mapeamento, né, o que a gente tem, a maior parte vai para a China, né, é um grande consumidor para processamento, principalmente produção animal. Tá? E por que a gente fala que a classificação da soja é importante? Porque ela busca, né,
atestar a conformidade daquele produto, né, observando os parâmetros de qualidade relacionados ao comportamento do grão, considerando a sua estrutura, considerando a sua composição química, considerando a sua conservação, né? E o que é importante também? A classificação deve refletir os princípios da padronização, que é o que a gente coloca, né, nos contratos comerciais. E nesses contratos, a gente tem que colocar parâmetros, né, que são simples ferramentas. Em momento nenhum devem ser colocados parâmetros que possam vir causar embaraço, né, nessa comercialização, né. Vocês podem observar que nos contratos, eu estou dando como exemplo o contrato ANEC, porque hoje corresponde a talvez 90%, né, de tudo que é exportado com base no contrato ANEC, né. Então, a gente não coloca nesses contratos nada que venha a ser um embaraço, né, a essa comercialização. E o importante, né, que a gente vem buscando na padronização da soja um alinhamento com as normas internacionais. Felizmente, né, com a participação do setor privado, em 2007 a gente conseguiu reformular a nossa malfadada Portaria 262, né, e conseguimos alinhar a nossa norma de classificação ao que o mercado pratica, né? Então, hoje a gente tem uma norma muito semelhante à norma chinesa, à norma argentina e à norma americana, né? Considerando os 4 principais produtores e exportadores de soja. Lembrando que, gente, no caso da norma argentina, ela é uma norma de classificação e comercialização. Ela tem alguns parâmetros de ágio e deságio, que não é o caso nem da nossa norma, né, nem da norma americana, nem da norma chinesa, né. A norma brasileira, até pela própria competência do mapa, né, ela não inclui nenhum tipo de ágio ou deságio. Ela se atém às características qualitativas da soja, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, por que você classifica? Você classifica porque você tem um padrão, né? E esse trabalho de padronização é um trabalho que é executado hoje, né, pela competência do poder público, quando a gente trata de padrões oficiais. Então, o que o mapa faz? Ele conhece o produto, né, com aquelas características do produto, começando pela identidade. Normalmente, os padrões eles se atêm a uma espécie vegetal, é a identidade daquele produto, né? Aí são observados quais são os parâmetros de qualidade importantes para aquele produto, né? No caso da soja, a gente sabe hoje quais são os defeitos, os principais defeitos, por quê? A análise física tem uma correlação direta com uma alteração das características físicas, químicas e biológicas. Então, a gente sabe que se um grão está começando a fermentar, pode chegar a um grão ardido, o que acontece? Você vai ter uma interferência, né? Você vai ter uma redução, uma restrição na utilização daquele produto como matéria-prima. Então, o padrão, gente, ele busca esses fatores que são importantes, que são considerados. Não se deve inventar nada além disso, né? Você precisa, por exemplo, dureza do tegumento da soja? Não, isso não interessa, né? Então, se busca aqueles parâmetros que são importantes. E outra, a técnica, a classificação, gente, é uma técnica de análise física, rápida, né, e a olho nu. Tá? Então, a classificação, você tem que pensar que, na hora que você vai elaborar um padrão, você permita, né, que a utilização daquele padrão possa ocorrer de uma maneira rápida, mas não é pit stop de Fórmula 1, não, tá, gente? Quando a gente fala rápida, é considerando a dinâmica da comercialização, certo? Então, é pensando que você deve colocar parâmetros importantes, né, que você possa, num curto espaço de tempo, analisar aqueles parâmetros de forma o quê? Comparativa.
né? Você tem como referência o seu grão sadio e, na classificação, você verifica quais são as alterações que aquele grão está sofrendo ao longo do tempo, né? E depois que você determina, você verifica, o que é importante? Você dá o laudo, né? Você informar esse produto está com tais e tais condições, né, qualitativas. Por quê? Porque na padronização, nos padrões de classificação, nós temos parâmetros, né, de tolerância. E esses parâmetros são baseados, né, na ciência, naquilo que o usuário precisa do produto. Então, a gente tem informação, né, de qual que é o teor máximo de ardido, qual que é o teor máximo de morfado. Lógico que também, gente, há uma preocupação do poder público com a segurança desse produto, em termos de contaminantes, em termos de resíduos, certo? E tem um fator que a gente não vai se ater aqui, mas a parte de OGMs, né? O OGM, hoje, ele é importante, né, porque existem legislações dos países exportadores. Então, a norma de soja, qualquer norma de padronização, classificação de soja, ela se aplica a qualquer produto, seja ele OGM ou não, seja ele orgânico ou não. Tá? Ele se aplica a qualquer produto. Por quê? Porque é a identidade, é a espécie, é glicine max L. Certo? Então, essa norma se aplica a toda a soja, né? E quando a gente vai buscar esses parâmetros de classificação, a gente pensa, né, na enormidade no universo de utilização desse produto. Aí muita gente pode dizer, mas eu vou jogar para biodiesel, não precisa preocupar. Precisa. Hoje a ANP tem uma regra, né, bem rigorosa com relação à qualidade do biodiesel. E o biodiesel, ele vem de onde? Você utiliza, né, o óleo. Hoje a maior parte do nosso biodiesel é produzida por óleo de soja, né, com a presença do óleo de soja. Temos outros óleos ali também, mas o óleo de soja. Então, a qualidade da matéria-prima é importante, né, porque você tem inúmeras utilizações, né, daquele produto na indústria, seja para alimentação humana, seja para alimentação animal, né? E a alimentação animal, a legislação é bem rigorosa também, né? Então, a gente tem que preocupar com a qualidade desse produto, né, e atender os nossos diferentes clientes. Tá? Então, resumindo, o padrão de classificação estabelece os requisitos de identidade e qualidade. A norma pode ser oficial ou pode ser uma norma privada, uma norma interna. Por que isso, gente? Porque a norma oficial, ela só é obrigatoriamente utilizada, né, no seu conceito amplo, né, em todo o seu formato, nas condições de obrigatoriedade de classificação. Porque, acima da norma de classificação, nós temos uma lei, né, a Lei da Classificação, 9.972, que ela estabelece as 3 situações de obrigatoriedade da classificação, que é compra e venda do poder público, produto destinado diretamente à alimentação humana e produto importado. Na exportação, né, a classificação oficial, né, ela é uma referência, tanto que na norma hoje em vigência, na época que ela foi publicada, né, doutor Sérgio, se colocou um artigo lá dizendo, naqueles pontos não elencados no contrato, né, se utilizam as referências da norma. Então, existe um referencial, né? Mas, em termos de procedimentos, de tolerâncias, as normas privadas, elas podem ser usadas, né, sem nenhuma ilegalidade. Certo? Então, é importante que a gente tenha essa diferenciação, né? E, quando você classifica, você tem a qualidade daquele produto. Mas, veja bem, a classificação, ela não precifica, ela por si só, o conceito da padronização e classificação não é um conceito de valoração. Ela vai te dar os mecanismos, né, para que você possa precificar o seu produto, para que você possa valorar o seu produto, porque a gente sabe que outros fatores, né, interferem no valor desse produto, né, principalmente a demanda, a oferta, né,
alguns requisitos diferenciados. Então, vamos pensar na classificação como uma ferramenta de controle de qualidade. E se você tem mais qualidade, você pode ter um preço melhor pelo seu produto, certo? Então, de maneira indireta, né, a classificação vai contribuir para isso. Rapidamente, vou mostrar aqui para vocês, principalmente a parte que eu cheguei a participar, né, que é a evolução histórica da produção de soja no Brasil e do padrão de classificação. Os primeiros relatos, gente, de classificação no mundo, ele tem a ver, né, com a Revolução Industrial. Foi quando se precisou enviar algodão para a Inglaterra, né? Depois a gente teve o café para os Estados Unidos. Então, os primeiros padrões de classificação, né, eles não tinham todo esse fundamento, mas o objetivo era esse, é você atender o seu cliente que estava longe. Ele não estava vendo, imagina naquela época, né, nos anos 1750, 1820, o seu cliente estava bem longe e você tinha que atender a qualidade que ele precisava. Então, a padronização da soja começou em 1962 e eram decretos que visavam mais a exportação, né? Na verdade, os padrões de classificação que a gente utilizou até 1983, foram padrões elaborados sem muita fundamentação técnica, né? A gente importava os padrões, traduzia, fazia uma tradução, né? E a gente tinha esses padrões sendo aplicados a realidades totalmente diferentes, né? E a gente também não tinha uma evolução genética da nossa soja, uma produtividade tão elevada. Então, à medida que foram avançando, né, os estudos, o melhoramento, foi criada a Embrapa, a gente foi avançando na quantidade de soja produzida. E o que aconteceu? O setor, né, que utiliza a soja, seja para o mercado interno, seja para a comercialização, para a exportação, solicitou ao MAPA uma revisão desse padrão de classificação. Então, a gente ficou aí uns 4 anos, né, doutor Sérgio, revisando o padrão de classificação e, finalmente, publicou a norma que está em vigor até hoje, né, que é a 11 de 2007, a portaria MAPA. Só que, antes disso, a gente teve um pequeno incidente com a China, né? Então, a China ela vem interferindo de uma maneira indireta na nossa regulamentação. Nós tivemos a IN 15, né? Por quê, gente? Porque a China detectou a presença de sementes, né, tratadas junto aos grãos, né? Então, naquela época, né, se parou tudo, os navios não desembarcavam, né? E, coincidentemente, a gente teve, naquela época, alterações na lei de crédito rural, né, de crédito agrícola. Então, a gente teve foi retirada a obrigatoriedade do uso da semente certificada, né, uma exigência do crédito agrícola. Então, começaram a sobrar muita semente, a gente não sabe até hoje o que aconteceu, mas essas sementes, né, elas foram, de alguma forma, acidentalmente ou não, né, elas foram inseridas nos lotes de soja destinados à exportação. E foi um ano de oscilação de preço muito grande, né? A gente tinha, quando os contratos foram firmados, a soja estava com um preço muito elevado, a safra americana chegou e surpreendeu com um volume muito maior do que o esperado, o preço caiu e não deu outra, né? Então, os chineses negociaram, né? Lógico, eles não estavam errados, tá, gente? É uma questão sanitária. Mesmo que, se a gente invocar os princípios aí da OMC, da SPS, né, da reciprocidade, os chineses não estavam errados, tá? Realmente tinha, né, a presença de semente misturada ao grão. Qual que é o problema? Fator de qualidade relacionado à segurança, presença de resíduos. Então, na época, foi elaborada essa IN 15, por isso que ela se aplica unicamente à soja, né? Ela trata da certificação higiênico-sanitária da soja, e muita gente também confunde. Ela não é só para a soja destinada à exportação.
ela se aplica ao mercado interno, ao produto importado e ao produto exportado, né? Então, é uma forma de identificação, né, de partículas com toxicidade desconhecida, né? Na época, o legislador achou melhor não usar o termo semente tratada, né, porque até o próprio setor de semente não concordou, né, com esse termo. Então, foi utilizada partículas com toxicidade desconhecida. Mas, para quem lembra daquela época, né, seria exatamente as sementes tratadas. Então, essa norma hoje está em vigência, né, juntamente com a IN 11. Então, elas se completam em termos de procedimentos operacionais, em conceitos, né, em condição do grão, o que você deve fazer, o que pode, o que não pode. Bom, mesmo a portaria, apesar das atualizações, né, em 2007, a própria legislação da classificação fala que os padrões de classificação eles podem ser alterados periodicamente, visando atender às exigências do mercado, às alterações em termos de tecnologia, né, às melhorias genéticas desse produto. Então, é importante que esses padrões sejam revisados periodicamente, né? E o setor, o Ministério, à época, fez uma oficina para estabelecimento de uma agência regulatória, e nessa oficina houve uma votação e a revisão do padrão de soja foi elencado como um dos parâmetros para ser incluído na agência regulatória. E foi elaborada uma minuta de alteração da IN 11, e ela foi publicada em 2022 e foi exaustivamente discutida, né? Tanto internamente, a Biov, a ANEC, a SCB, a ProSoja, né? Todo o setor discutiu de forma intensiva essa norma, né? Se trabalhou numa redação que foi consensuada, né? Nós tivemos eventos técnicos, seminários para discutir esse padrão, e na audiência pública final em Brasília, para fechar, né, a redação final, houve um incidente, né, com o setor produtivo, e devido ao problema da não concordância com a redução do teor de umidade, né, que hoje a gente sabe que a umidade referencial da nossa norma é 14%, havia uma recomendação do próprio MAPA, né, tanto que a consulta pública, quem colocou os 13% não foi o setor produtivo, nem foi o setor de exportação. O próprio MAPA colocou essa redução, tentando fazer o quê? O alinhamento às normas internacionais, ao padrão americano, ao padrão argentino, ao padrão chinês. Então, houve problemas porque o setor produtivo queria que o MAPA incluísse condições de ágio e deságio dentro da norma de classificação. Conceitualmente, não existe essa possibilidade. Não cabe ao Ministério da Agricultura, em termos de competência regimental, né, determinar situações de ágio e deságio. Isso é um aspecto comercial, concorrencial, né? Então, e a umidade também não é um critério de definição de tipo. Então, essa discussão fez com que a norma não fosse publicada, e a gente continua, né, o que a gente tem hoje é a IN 15 e a IN 11, né, que são as normas oficiais de classificação e que são utilizadas como referência, né, para as regras contratuais e para as normas, né, de recebimento de cada uma das empresas, porque isso é uma decisão, né, de cada empresa. Tá? Então, só para mostrar a nossa base regulatória, o que é, a gente tem outras normas que são reconhecidas internacionalmente, que podem ser usadas, seja para procedimento, seja para amostragem, seja para determinação de umidade, elas podem ser utilizadas. O que a gente deve observar? Né, as exigências do país de destino, né, porque se você tem um contrato comercial de exportação, você tem que atender aquilo que o seu cliente está lhe pedindo, não só em termos de qualidade, mas fitossanidade, né, e OGM também. Tá? E os contratos
de exportação da ANEC, né, eles são uma referência hoje e eles são bastante alinhados com a norma oficial de classificação. Tá? E só para a gente falar um pouquinho da responsabilidade da cadeia, né, com relação a esses parâmetros de qualidade, por que eu coloquei desde o plantio, colheita, né, armazenamento, expedição e exportação? Porque quando você vai plantar, né, você tem que ter uma preocupação, né, com a variedade que você vai plantar, com o ciclo, porque você tem que plantar uma variedade de acordo com o ciclo de desenvolvimento da variedade e de acordo com as condições climáticas, né, daquela região, né, o tipo de solo. Você tem que atentar para os tratos culturais que você vai aplicar. Né? Por quê, gente? Porque se tiver uma incidência grande de percevejo, o que o percevejo faz na soja? Ele vai causar o defeito, né, que é o danificado, que é o picado pelo percevejo. Então, a preocupação começa no campo, né, o cuidado que se tem que ter no campo, né, para que a gente não tenha depois, na hora de classificar aquele produto, na hora de receber aquele produto, né, uma qualidade que não esteja dentro dos limites de tolerância do seu cliente. Porque em cada fase dessa cadeia, né, o cliente vai mudando, mas cada fase tem um cliente diferente. Né? Então, a gente sempre menciona nos cursos de classificação que muda um pouco na cadeia produtiva é o conceito de qualidade. Né? Então, muitas vezes, para o produtor, a qualidade para ele é produtividade, é o produzir muito. Né? Então, isso tem que também tomar muito cuidado, né? Porque o muito não quer dizer que ele vai atender ao contrato, né? que ele assinou, se ele fez um contrato futuro, né? Aquele contrato que ele assumiu o compromisso de entregar. Muito cuidado também com as oscilações de preço. Né? Às vezes, você tem uma fase que a soja sobe de uma maneira abrupta e o que o produtor faz? Aplica um dessecante e tenta colher aquilo o mais rápido possível. Só que a hora que chega na mesa de classificação, a gente tem grão imaturo, né? A gente tem grão fermentado, a gente tem um grão que não vai atender em termos de parâmetro de classificação. Então, essa preocupação deve existir desde a produção, o momento correto da colheita, né? Os danos mecânicos. A gente tem aí o problema das pragas quarentenárias, né? Áreas muito infestadas, né? Uma colheita sem fazer uma seleção, uma segregação, ela pode ocasionar problemas, né, de rechaço de lotes. Né? Lógico que, para você colocar uma soja no armazém, você tem que ter todo o cuidado com relação à umidade, com relação à limpeza, né? Não misturar lotes de soja com teor de umidade diferente. Então, por quê, gente? Tudo isso aí, se ele não for bem gerenciado, você tem alterações na qualidade do produto. Né? No momento de expedir, você vai expedir o lote de acordo com a exigência do seu cliente. Né? E, na hora de exportar, né, você está colocando ali, né, a sua assinatura naquele produto. Né? Ele tem que sair de acordo com o mercado, né, que você está buscando, que você está atendendo. Então, essa lupa, né, sobre o grão, ela é importante em todas as fases do processo produtivo. Tá? Porque a gente pensa em classificação, só pensa a amostra em cima da mesa e a gente classificando. E não é bem assim. Né? E é importante, o próprio conceito de padronização diz isso, que o que você encontra na mesa de classificação, é importante que você dê o feedback para a origem, né, do que você está recebendo. Se você está recebendo soja com excesso de grãos atacados por percevejo, seria importante comunicar, olha, o controle não está sendo adequado. Então, deve haver, né, essa comunicação. Tá? Quais são os parâmetros que a gente utiliza na classificação de soja? A umidade. A umidade, gente, é uma análise obrigatória, né, importantíssima, mas ela não define tipo. Foi um dos principais pontos de evolução da norma de classificação de soja quando a gente saiu da 262 para a IN 11. Porque a norma anterior dizia que a soja que tivesse mais de 14,5%
de umidade ela era desclassificada. Imagina isso, né? E legalmente isso era um problema. Por quê? Porque a soja era de classificação obrigatória, né, se ela saísse do estado. Então, a soja, se ela saísse do Mato Grosso até ela chegar em Santos, gente, ela podia ser classificada 5 a 6 vezes. Em cada posto de fiscalização, ela era classificada. Né? Então, o parâmetro de classificação aplicado era o da norma. Né? E a norma dizia que umidade acima de 14,5% ela era desclassificada. Isso aí não era utilizado em norma internacional nenhuma. Né? Então, com a mudança da norma, o parâmetro de umidade foi mantido como obrigatório, mas como referencial, tá? Como recomendação técnica. Hoje, a recomendação técnica é de 14%. E por que é importante, gente? Porque quem determinou aquela umidade tem que passar aquela informação para o próximo agente da cadeia. Ele tem que passar aquela informação para quem vai secar o produto, né? Para que ele faça um manejo correto do secador e faça uma redução adequada naquele teor de umidade. Porque o produto armazenado com umidade excessiva, dependendo da condição, da umidade relativa do meio onde ele está armazenado, a temperatura do armazém, né, as alterações podem ser significativas. Né? O que a gente tem? Por que o grão passa de uma coloração amarelinha, né, a coloração normal da soja, para uma coloração amarronzada? Porque são reações químicas, são reações causadas, né, a oxidação daquele óleo, né, o teor de óleo na soja é bastante elevado. Aquelas oxidações elas vão ocorrer no grão se ele não for manuseado corretamente. Os principais parâmetros é temperatura e umidade do grão, temperatura e umidade relativa do meio onde ele está armazenado. Isso vai te dar também uma ideia do tempo que você pode deixar aquele produto no armazém. Né? Muito cuidado, né? Porque você tem que ter essa informação para saber, na hora de expedir o lote, qual que é o seu lote que deve sair primeiro, qual é o lote que está há mais tempo. Né? O primeiro que entra, o primeiro que sai. Né? Esses cuidados são importantes. Então, a umidade ela é um fator para orientar, né, o gerente de qualidade, né, para que ele possa manusear corretamente aquele produto. O próximo fator, que é muito importante, gente, matérias estranhas e impurezas. Matérias estranhas e impurezas já é um fator que define tipo. Nós temos parâmetros de tolerância, né, para matéria estranha e impureza, percentuais de tolerância. E veja bem, gente, aqui eu estou falando só da soja do grupo 2, tá? Que é a soja destinada a outros usos. Porque a norma de soja ela prevê a classificação da soja destinada à alimentação humana. É aquela soja que a gente compra no supermercado, no pacotinho, loja de produtos naturais. Eu não estou falando dessa soja, estou falando da soja, né, destinada a outros usos, aquela soja que vai para o processamento. Então, a tolerância de matérias estranhas e impurezas é importante, ela tipifica o produto, não é tão restritiva em termos de desclassificação, enquadramento fora de tipo, como é na alimentação humana, mas ela estabelece critérios, né, para que você possa resolver os problemas de alta contaminação. Tá? Por quê, gente? Se você armazena, ninguém armazena soja suja. Né? Por quê? Se você armazenar, você está ocupando os espaços intergranulares, né, com matéria estranha, com impureza. E o que acontece? Se você usa a aeração, você não consegue passar o ar para resfriar aquele produto. Se o produto está com matéria estranha e impureza, ele está acarreando contaminantes. Né? Sejam contaminantes físicos, químicos ou biológicos. Isso tudo está dentro da matéria estranha e impureza. E se você tem essa contaminação, a sua matéria-prima vai sofrendo processos de degradação que vão interferir na utilização daquele produto. E hoje o que é muito importante a gente pensar, né, que nessa matéria estranha e impureza, a gente tem a presença, né, de espécies de importância fitossanitária. Tá? Infelizmente, a norma oficial de classificação
não traz nenhum requisito com relação à identificação na matéria estranha e impureza dessas espécies consideradas quarentenárias, né? Não tem esse parâmetro de fitossanidade, né? Não temos. Então, nesse padrão que a gente estava trabalhando, né, que a gente participou do processo, havia a possibilidade de começar a se identificar esse material, né, essas espécies que estariam presentes na matéria estranha e impureza. Mas hoje a gente não tem isso. A gente sabe que isso é um procedimento que as empresas utilizam na hora de classificar o seu produto, seja no recebimento, seja na movimentação e seja na exportação. Por quê? Porque você está trabalhando com a norma referencial de padronização e você está trabalhando com o atendimento ao seu cliente, ao país que está comprando. Então, na hora que você vai exportar, você tem que pensar no seu cliente. E as pragas quarentenárias, né, depois o Tiago vai trazer para vocês, né, a fundamentação um pouco dessa fundamentação, são aquelas pragas que são de importância econômica para cada país, né? Então, a gente conhece a lista da China, né, a gente conhece a lista da União Europeia, dos Estados Unidos, isso é publicado, né, dado publicidade, né, para essa informação. Então, é importante que a gente também retire a matéria estranha e impureza, porque ela está acarreando problemas fitossanitários. Aí a gente aproveita, né, para passar para vocês o link do material que a Biov e a ANEC elaboraram, que são disponíveis, né, no site, tanto da Biov quanto da ANEC, que é um material de alerta, né, para identificação e procedimentos para evitar essa contaminação de pragas quarentenárias e um manual de identificação das espécies mais importantes, né? Porque é uma preocupação do setor, embora não esteja inserida dentro da norma de classificação, tá? Nem da IN 15, tá, gente? IN 15 não trata de pragas quarentenárias, tá? Então, o que nós temos? Quais são os defeitos? O que a gente observa na hora que a gente vai classificar a soja? A gente tem grandes grupos de defeitos. A norma da soja ainda classifica esses defeitos como defeitos graves e defeitos gerais. Os defeitos graves seriam aqueles que representam risco, são aqueles defeitos que, quando presentes no grão, eles podem representar riscos tanto para a utilização quanto para a segurança do produto. Então, por isso que dentro do grupo de avariados, né, que a gente tem o ardido, o mofado, fermentado, o queimado, né, que é o mais grave, o ardido, o mofado, fermentado, germinado, danificado, imaturo e xoxo, está basicamente numa sequência de severidade, né? Por quê? Porque dentro dos avariados nós temos limites. Olha aqui, a gente tem limites dentro do grupo de avariados. Não está funcionando o pointer, gente. Mas aqui, dentro do limite de avariados, né, a gente tem limites máximos para queimado, para ardido, para mofado. Por quê? Porque são defeitos graves. São defeitos que comprometem, né, a utilização desse produto. E ainda a gente tem um grande grupo de defeitos, que são os grãos quebrados, aqueles grãos danificados mecanicamente, desde que eles não apresentem nenhum outro defeito. São os quebrados, pedaços de grãos sadios, né? Aí a gente tem os amassados, os partidos e os quebrados dentro desse grupo. A tolerância é maior, né? Não que você possa ter indefinidamente só quebrados, né? Mas a tolerância é maior, desde que você também aplique o manuseio correto desse produto. E os grãos esverdeados, né? Que são aqueles grãos que não atingiram desenvolvimento fisiológico completo, são os grãos que eles se apresentam... esverdeado não. O esverdeado é aquele grão totalmente verde. Ele atingiu o desenvolvimento fisiológico completo, né? Mas ele não perdeu a clorofila, né? Então, aquele grão redondinho verde, ele pode ser confundido com o quê? Com a soja verde. Existe uma variedade de soja verde, que é muito usada pelos orientais, né, para fazer salada. É diferente do grãozinho, né, que é enquadrado como esverdeado.
Tá? Então, a gente tem... Por que é importante, gente? Por causa do óleo, né? Se essa clorofila for carreada para o óleo, a gente tem problema. Aqui, só para mostrar para vocês a semelhança, né, entre o padrão de classificação e a norma e os padrões ANEC, né, o contrato ANEC. Lógico que o contrato ANEC é um contrato comercial. Lá ele pode prever desconto, não tem problema nenhum. Né? Chama contrato comercial. É diferente do padrão. O padrão de classificação, ele não coloca nenhum tipo de informação sobre ágio ou deságio. Né? Então, só para mostrar para vocês, olha, isso aqui é uma indústria de óleo, né, que esmagou, né, o produto com alto teor de grãos esverdeados. Né? Então, a clorofila, olha o que ela causa no óleo. E é muito difícil, o custo para você clarificar aquele óleo, para você trazer uma limpidez para aquele óleo é muito alto. Então, as empresas, né, elas buscam o grão que tem a menor incidência, né, de grãos com alto teor, com essa coloração acentuada, verde, né, porque isso indica a presença da clorofila. Então, a incidência de defeitos, elas vão afetar a qualidade organoléptica do produto, né, as suas características de sabor, de odor. Né. Ela vai reduzir a eficiência do processo industrial, porque ela tem impactos no maquinário, né, nos equipamentos, há entupimento, há impacto nos laminadores, nos quebradores. Então, é importante que o produto que entre na linha de produção tenha a qualidade adequada. As características do óleo é importantíssima. A gente tem o problema da turbidez. A turbidez é um fator de classificação do óleo. O óleo refinado, né, os óleos vegetais refinados, eles possuem padrões oficiais de classificação. Né? Então, quando você vai produzir o óleo, se você vai refinar e destinar diretamente à alimentação humana, você tem que classificar. Então, você tem que pensar naquele padrão que você tem que atender. Né? É um padrão que a gente conseguiu, nessa revisão, adequar melhor, está para sair. Né? A gente espera que até o meados agora de julho, até julho no máximo, que a gente tenha publicado o novo padrão de classificação dos óleos vegetais. Ficou um padrão bem mais alinhado com o que o mercado pratica, então é muito, muito importante. Né? E tudo isso foi considerado também, né? Quais seriam essas características que seriam importantes na hora de classificar esse óleo. A gente tem um problema sério, né, com acidez e proteína. Né? O índice de acidez no óleo, que é obtida a partir de uma matéria-prima com um percentual elevado de defeitos, você pode ter um índice de acidez que você não consegue retirar daquele produto. A proteína você perde, né, em termos de farelo, o farelo de soja ele é classificado também pelo teor de proteína, e você tem clientes que exigem, né, esse teor de proteína até na própria classificação do grão. Tá? Proteína e óleo, gente, não são parâmetros de classificação de soja, mas eles podem ser determinados em atendimento à exigência do seu cliente. Né? Então, proteína e óleo, né, são parâmetros importantes no óleo, aliás, desculpa, na soja, mas não são parâmetros de classificação. Outro ponto importante, os defeitos eles carregam, né, fungos e insetos. Aí a gente tem contaminações no produto e contaminações invisíveis, né, que você pode ter que fazer, né, um controle. É importante que tenha o controle de resíduos, porque a gente tem os limites máximos permitidos de resíduos e contaminantes em legislação específica da Anvisa, né, que é responsável por legislar sobre LMR e LMT. Então, é importante que a gente fique atento a esses defeitos, porque eles podem trazer esse tipo de contaminação. E a grande preocupação também é que reduz o tempo de armazenamento. E a gente sabe que a soja ela é produzida, a gente tem uma safra de soja, diferentemente do milho, a gente tem uma safra só. A gente produz uma vez e exporta o ano inteiro. Para a gente conseguir exportar ou processar, né, estou pensando também no mercado interno, o ano todo, você precisa armazenar. Para você armazenar, você tem que armazenar um produto com qualidade.
né? No armazém você não vai melhorar essa qualidade, mas você tem que manter a qualidade daquele produto que você colocou ali na unidade armazenadora. Então, é importante que você atente para esses fatores de qualidade, né? E lembrando que a matéria estranha, impureza e os percentuais de defeitos. E a umidade como um fator de controle, né, para o gerenciamento do armazenamento. Outros pontos importantes, gente, que nós temos, e aí vai determinar se o produto é fora de tipo, se é desclassificado. Presença de substâncias nocivas à saúde, que são os resíduos e contaminantes, que a qualquer momento essa análise pode ser feita. Muitas das empresas já fazem essa análise como rotina, tá? Mas se a gente for pensar numa inspeção, numa classificação oficial, não é uma análise de rotina, mas a qualquer momento o Ministério da Agricultura pode fazer essa análise, né, para identificar resíduos e contaminantes. Presença de sementes tóxicas, mamona e outras. É um ponto polêmico, tá? Nós não temos hoje uma lista de sementes tóxicas, tá, gente? Com exceção da mamona, que é reconhecida, né, internacionalmente como sendo um problema, a gente não tem uma segunda lista, né, com essas informações. E é só como observação, não confundam, gente, sementes tóxicas com sementes nocivas, porque existe uma legislação do MAPA que trata de sementes nocivas, inclusive lista essas sementes nocivas. Essa legislação, ela se aplica à área de produção de sementes. Então, são aquelas sementes, é lógico que você vai encontrar alguma coincidência. No caso do sorgo alepense, você vai encontrar alguma coincidência. Por quê? A presença da semente do sorgo alepense numa forrageira, por exemplo, ela é problema para o gado, né, para o pastejo, porque o broto do sorgo alepense é que é tóxico. A semente do sorgo alepense não é tóxica. Então, é por isso que a área de produção de sementes, a legislação de produção de sementes do MAPA, tem essa lista de sementes nocivas. Tá? Não confunda, elas não se aplicam a grãos, não se aplicam à classificação. Certo? O que a gente tem de partículas com toxicidade desconhecida é N15, né? Que a gente fala da semente tratada e a gente tem que utilizar os parâmetros e procedimentos que estão na N15 com relação à tolerância, né? E, inclusive, a N15, ela diz, quando você encontra partículas com toxicidade desconhecida acima do permitido, né, você deve submeter o produto a uma análise de resíduos. Se você for exportar, o país que está recebendo tem que dizer se aceita ou não. Tá? Então, isso tudo está lá na N15, tá? Que ela é aplicada à exportação. Com relação à amostragem, veja bem, não adianta você ter o seu melhor classificador, né, um expert em classificação, se você não retirou a amostra corretamente, se você não adotou todos os cuidados, né, necessários e exigidos para que você tenha uma representatividade daquela amostra. Tá? Ninguém classifica soja em 1 quilo, nem deve classificar. Tá? O peso dessa amostra é definido de acordo com o tamanho do grão, e a gente sabe que para a soja, na norma oficial, é no mínimo 125 gramas. Então, é uma amostra bem pequena, né, para você dar um laudo de análise da qualidade, por exemplo, de um navio ou de um porão, que seja, né, ou de um armazém. Então, por isso que a amostragem, né, seria um ponto crítico da classificação. Tá? É muito importante que se tenha condições de amostragem. Né? Então, o classificador ou o coletor de amostra, né, que for lá retirar essa amostra, ele tem que conhecer qual é o plano de amostragem que ele vai aplicar, porque ele tem que saber como que o produto se encontra, se ele está a granel, se ele está ensacado, se ele está ensacado, se é em big bag, se ele está a granel em veículo, se ele está a granel no navio, se ele está sendo transportado, se ele está em vagões. Então, é muito importante. Por quê? Porque, de acordo com a forma como esse produto se apresenta, né, o amostrador tem que dispor,
né, do plano de amostragem correto e dispor do equipamento correto de amostragem, né, porque você tem que acessar todo o perfil da massa de grãos. Então, é importante, se for num transportador, você tem que fazer, né, quantas amostras por um determinado tempo, de acordo com a velocidade de fluxo daquele grão ali naquele transportador. Então, é importantíssimo que se tenha esse cuidado, né? Senão a gente chega numa amostra que não quer dizer nada. Ou então, a gente já presenciou essas situações. Existe todo um cuidado na amostragem, né? Quando a amostra está ali, o classificador vai lá e no balde pega um pouquinho de cima, põe na mesa e classifica. Então, quer dizer, também não resolve nada, né? Então, é importante que o produto seja homogeneizado, né? Ali a gente tem um modelo de homogeneizador, mas a gente sabe que existem vários, né? Tem aqueles em cascatas. Esse é o Borner, eu acho que está até nas normas ISO. Tem os quarteadores de diferentes tamanhos. Então, é importante que se use. Tá? O braço do classificador não é um bom homogeneizador, tá, gente? Ah, mas eu consigo. Consegue na hora que você começa a classificar. Depois de 6 horas de trabalho, você não consegue mais. Primeiro que não é, né, nenhuma prática recomendável. Né, os quarteadores, eles existem, né, justamente para dar essa imparcialidade, essa impessoalidade na obtenção da amostra que você vai analisar. Tá, gente? A classificação, por ela ser uma análise comparativa, ela é uma análise subjetiva, sim. Ela usa, né, os órgãos do sentido, a visão, o olfato, o tato. Então, gente, naqueles pontos e naqueles parâmetros que a gente dispõe de equipamento, vamos utilizar, né? Porque assim a gente está eliminando alguns erros, né? Porque a subjetividade é muito difícil a gente conseguir, né, ter classificações exatamente iguais. Mas naquilo que a gente pode usar equipamento, uma balança calibrada, né, um determinador de umidade calibrado, vamos utilizar. Né, e deixar somente aquelas situações de subjetividade, né, para aquelas que a gente ainda não dispõe. Mas é importante também, vocês também acho que devem estar sabendo, o mapa já está com um projeto, né, junto com alguns desenvolvedores, para reconhecer equipamentos, né, de classificação por imagem. Né? Então, é importante, se isso for realmente validado, vai ser uma ferramenta importante, né, para o setor utilizar. Então, a amostragem, gente, é importantíssima, né, porque, independentemente, né, do tamanho, de como esse produto se encontra, né, armazenado, você vai colocar uma quantidade pequena na mesa de classificação e vai dar um laudo de qualidade para aquele produto. Né? O peso da amostra é muito importante a gente lembrar que esse peso que está nas normas, tanto na norma americana, na norma argentina, na norma brasileira, ela se baseia, gente, no número de sementes, né, no peso dessas sementes, no tamanho dela. Então, a gente, só como referência, a gente trouxe aqui, olha. Por que a classificação de soja, a gente trabalha no Brasil com o mínimo 125, que é a mesma dos Estados Unidos, a China trabalha com 100, a Argentina trabalha com 2 amostras de 50 gramas. Né? Então, a gente tem como referência, olha, o peso de 1.000 sementes. Então, é uma quantidade de produto, né, que permite avaliar o perfil daquele lote. Né? Então, se você classificar soja em 50, em 30 gramas, está prejudicando o resultado? Com certeza. Né? Principalmente se você não fez uma amostra representativa, uma amostra correta. Né? Então, o homogeneizador ele tem que ser usado, homogeneizador e quarteador, em todas as fases, né, do processo, e ele que vai te dando esse peso, né, durante toda a execução do procedimento. Tá? Outra coisa importante, gente. Primeiro, conhecer o produto, conhecer o defeito, né? Entender o conceito do defeito, né? E executar corretamente. Tá? Gente, o classificador não é adivinho, ele não tem bola de cristal. Não adianta, e não adianta ele querer ser adivinho. Ah, ele pega um grão que está atacado pelo percevejo. Ah, esse aqui é danificado pela norma, mas ele vai fermentar, então eu vou julgar ele como fermentado. A classificação
é uma análise naquele tempo, naquele momento. É um retrato do seu produto naquele momento. Se a sua preocupação é que o grão atacado por percevejo vai fermentar, comunique o próximo agente que vai secar aquele produto, que vai armazenar aquele produto, e diga para ele, olha, trabalha a umidade, esse produto está com excesso de grãos danificados, excesso de grãos atacados por percevejo. Realmente, se você não cuidar desse produto que já está com algum início, né, de fermentação ou algum defeito que possa evoluir na massa de grãos, realmente, no final, você vai ter toda uma soja fermentada ou toda uma soja ardida. Mas o classificador, naquele momento, gente, ele tem que se ater ao que ele está vendo, ao que ele está enxergando. Por isso que é importante você ter um grão sadio, né, próximo da sua mesa e fazer essa comparação. Ah, não precisa, eu conheço soja. Gente, a classificação de soja é um desafio a cada ano. Você tem diferenças de variedades de cultivares, coloração de tegumento diferente. Tem vezes que você tem a soja mais clarinha, tem vezes que você tem a soja mais escura. Então, é importante. Começou a safra, né? Primeiro o treinamento, né, da equipe, mas começou a safra, vamos ver como é que está uma soja sadia, como é que está a coloração. Tá? E um outro ponto importante é o corte dos grãos. O que a norma diz? Tá? Que, em caso de dúvida, você deve cortar o grão no sentido transversal, em cima, né, passando o objeto de corte em cima da parte danificada. E a gente vê muitas vezes o classificador cortando 100% da amostra e está achando que está fazendo muita vantagem. Não é. Tá, gente? Principalmente se ele faz isso na hora que está recebendo o produto, numa região quente, a soja está úmida, aí ele parte aquele grão, fica ali conversando, na hora que ele vai olhar, já começou tudo a fermentar. Ele fala, está tudo fermentado. Não é bem assim. Né? O teor de óleo é muito alto, a tendência à fermentação é muito alta, é muito rápida, né? Mas é importante que ele se atenha a isso. Corte só no caso de dúvida. A soja tem essa proteção. Você não tem, por exemplo, ataques, né, que vão entrar pelo interior do grão. O cotilédone, o tegumento protege o cotilédone. Então, assim, é comparação, né, e cortar somente em caso de dúvida. O que a gente pode fazer para sempre melhorar, gente? Treinamento. Quando a gente fala em treinamento, é treinamento interno na empresa, é treinamento entre as unidades da empresa, é participação em eventos, tem um seminário, tem um evento, tem um webinar, né? Coloque o seu pessoal, né, para participar desses eventos, para buscar informação, né, para fazer uma rede de contatos, trocar experiência, né? Importante conhecer as normas e procedimentos, sejam elas nacionais, sejam internacionais, é importante que elas sejam conhecidas. Usar as tecnologias apropriadas, né, seja como facilitação, seja na retirada de amostra, né, amostradores mais eficientes, né, protocolos padronizados, isso é muito importante. Né, dentro de uma mesma unidade, de uma mesma empresa, se aquele mesmo lote de soja é classificado em diferentes pontos, que se tenha um protocolo padronizado. Não adianta o primeiro classificou em 100 gramas, o segundo classificou em 50, o terceiro olhou para a soja e quer dar o diagnóstico. Então, assim, os procedimentos, eles têm que ser padronizados, eles têm que estar descritos em manuais, né, seja um arquivo eletrônico, seja uma folha pregada na parede, né? Mas é importante que esses procedimentos sejam padronizados. E sempre, gente, manter esse registro, né, desses resultados, dessa incidência. Né? Por quê? Por causa da rastreabilidade. A gente está sendo exigido, né? O autocontrole vai estar exigindo isso da gente. Né? Rastreabilidade em grãos é dificílimo. Então, o classificador, a classificação é um ponto importante, né, para nos dar parâmetros de rastreabilidade daquele produto. Então, vamos aperfeiçoar, né, esses registros, vamos aperfeiçoar esses dados e armazenar de alguma forma. Tá? E eu considero que a classificação é super importante, né, para a qualidade, desde que você tenha o conceito de qualidade bem enraizado.
né? O que é qualidade? Né? É um produto que atenda à exigência do seu cliente. Tá? Isso é o mais importante. Então, a classificação ela te assegura essa conformidade, né? Para que você atenda o que o seu mercado quer, seja doméstico ou seja internacional. Viabiliza que você atenda às exigências dos diferentes mercados, né? A gente está considerando a China 70%, mas a gente não pode deitar em berço esplêndido e achar que a China vai ficar eternamente comprando essa quantidade. A gente tem que buscar outros mercados, e para buscar outros mercados, a gente tem que conhecer essas exigências, né? E a classificação é essa ferramenta para você saber a qualidade do seu produto, né? E para você otimizar os seus custos, você deve ter procedimentos operacionais que sejam eficientes, né? Sejam para você maximizar o seu recurso estrutural, os seus recursos humanos, né? Seus recursos tecnológicos. Então, é importante que você tenha todo esse sistema estruturado, bem gerenciado, né? O setor de qualidade de uma empresa é importantíssimo, né? Que você tenha pessoas em condição de entender o processo, né? De entender a importância da qualidade. Tá, gente? Seria isso. Obrigada. Consegui.